A igreja está cheia. Os cultos lotam. As mãos se levantam. Os hinos são cantados com fervor. Mas Deus continua em silêncio. Porque nem todo que entra na casa de Deus pertence ao reino de Deus. Vivemos uma geração que confunde presença física com fidelidade espiritual. Gente que se senta no banco do templo, mas caminha com o coração longe do altar. Estão dentro da igreja, mas continuam infiéis em pensamento, em vida, em verdade. Se você sente que há algo errado, se você já percebeu que muitos que falam Senhor, Senhor, não vivem o que pregam, então esta mensagem é para você. É um chamado para ver com os olhos espirituais o que a multidão se recusa a enxergar. Charles Spurgeon dizia: melhor um homem solitário e fiel no deserto do que 1000 hipócritas louvando em voz alta. A fidelidade não se mede pelo som dos louvores, mas pela integridade do coração. Neste vídeo, você vai entender por que a igreja moderna está cheia de infiéis e como discernir entre o crente verdadeiro e o religioso de fachada. A verdade vai doer, mas vai libertar. A igreja está cheia. Os bancos estão ocupados. As mãos se levantam. Os olhos se fecham. As vozes ecoam salmos. Mas nem todos que ali estão, de fato, entraram. A verdade que poucos ousam admitir é esta: estar na igreja não significa estar em Cristo. A frequência ao templo não é prova de comunhão com o Espírito. É possível fazer parte do corpo visível e, ainda assim, ser um estranho ao corpo real de Cristo. Jesus sabia disso. Ele olhava para as multidões que o seguiam e dizia: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Suas palavras não eram para ateus, mas para os religiosos. Os que oravam, jejuavam, conheciam a lei, mas não conheciam a ele. Esses são os infiéis invisíveis. Eles estão ali, semana após semana. Sabem a liturgia, cantam com emoção, às vezes até pregam. Mas seus corações permanecem em adultério espiritual. Amam a Deus com os lábios, mas servem a si mesmos com a vida. Parecem ovelhas, mas dentro carregam os desejos dos lobos. Eles são como Judas. Caminharam com Cristo, viram milagres, participaram da mesa. Mas no momento decisivo, entregaram o Mestre por 30 moedas. O traidor moderno não vende Cristo por prata literal, mas por conforto, influência, status, vaidade. Ele não precisa negar com palavras, basta viver sem obediência. Essa infidelidade não é acidental. Ela é cultivada em corações que desejam as bênçãos de Deus, mas não o senhorio de Cristo. Querem o céu como destino, mas não querem cruz como caminho. E por isso criam uma nova religião. Uma fé confortável, seletiva, diluída, onde o pecado é tolerado, a santidade é opcional e a verdade é adaptável. Charles Spurgeon, vendo o início desse movimento em seu tempo, escreveu com dor: a igreja que casa com o mundo se tornará viúva de Cristo. Essa frase soa como um lamento profético. O que temos hoje é exatamente isso: igrejas populares, modernas, cheias de programas, luzes e aplausos, mas espiritualmente viúvas. A presença se foi, a palavra foi negociada, o noivo está ausente, e ainda assim os bancos estão cheios, porque as multidões continuam buscando o que sempre buscaram: sinais, pão, milagres. Elas não querem ser discipuladas, querem ser entretidas. Não querem morrer para si. Querem que Deus sirva aos seus sonhos. E os infiéis se multiplicam como fermento, contaminando a massa inteira com uma fé rasa, mundana e funcional. Mas há um remanescente. Sempre há. Há aqueles que choram em silêncio porque sentem a ausência da glória. Há os que ainda leem as Escrituras e tremem por dentro. Há os que olham para o púlpito e se perguntam: onde foi parar a cruz? Esses não estão em busca de uma experiência religiosa.
Eles querem um encontro real. Eles não querem apenas saber sobre Deus. Querem pertencer a Ele. E por isso, sofrem. Porque a fidelidade dói num mundo que se apaixonou pela aparência. Se você é um desses, saiba. O caminho é estreito, solitário e muitas vezes confuso. Mas é nesse lugar, entre a multidão e a verdade, que Deus testa os corações. É ali que Ele separa os fiéis dos que apenas parecem fiéis. A igreja visível é um campo misturado, mas o reino é puro, santo, inviolável. E apenas os que são nascidos do Espírito o enxergam. Não se engane, Jesus não virá buscar uma multidão. Ele virá buscar uma noiva, santa, fiel, preparada. Talvez, quando esse dia chegar, muitos que hoje se julgam seguros dentro do templo descobrirão que nunca entraram de verdade. A infidelidade espiritual raramente é percebida por olhos humanos. Ela não se revela em roupas, em gestos ou em frequência. Ela se esconde onde só Deus enxerga, no altar secreto da alma. E ali, mesmo em silêncio, muitos já trocaram o Senhor da aliança por outros senhores. O coração que antes ardia por santidade agora deseja conforto. A mente que antes se rendia à palavra agora busca adaptar a palavra aos próprios desejos. Mas a fidelidade sempre foi uma questão de aliança. E aliança não é um sentimento, é um pacto, um compromisso irrevogável firmado no sangue. Quando Deus chamou Israel, Ele não o chamou para um culto nem para um evento, mas para um pacto. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Isso é aliança, um vínculo que exige exclusividade, lealdade, amor que resiste à traição. Na antiga aliança, a infidelidade espiritual era tratada como adultério. Os profetas diziam: vocês deixaram o seu esposo e correram atrás de outros deuses. A imagem é forte. Um povo que, mesmo abençoado, corria para os braços do mundo. E hoje, o cenário se repete. Só que os ídolos não são mais de madeira ou pedra. Agora, são ideias, doutrinas convenientes, promessas fáceis, fama e até mesmo ministérios alimentados por vaidade. A infidelidade não começa com negação direta, começa com distração, com justificativas, com pequenos desvios, um culto que já não tem mais temor, um evangelho que omite o arrependimento, uma liderança que troca a cruz pela performance. E então, pouco a pouco, a igreja se torna semelhante à noiva infiel descrita por Oséias, amada por Deus, mas constantemente fugindo dos seus braços. E no meio disso, a multidão celebra. Porque o culto é agradável, as músicas são emocionantes e os líderes são carismáticos. Mas Deus está em silêncio. A glória foi embora. A aliança foi rompida, ainda que a aparência de devoção permaneça. Como nos dias de Eli, os sacerdotes ainda oficiam, mas a presença se retirou. A arca foi levada, e ninguém sente falta. Spurgeon dizia que a marca de um verdadeiro cristão não é quão alto ele canta no domingo, mas quão fiel ele é quando ninguém está olhando. Fidelidade não é barulho, é constância, é devoção silenciosa, é permanecer puro no deserto, é obedecer quando ninguém aplaude, é viver como se os olhos de Deus estivessem sobre nós, porque estão. A igreja moderna, em sua ânsia por crescimento e relevância, esqueceu da fidelidade. Ela quer números, mas Deus procura alianças. Ela quer movimentos, Deus procura corações quebrantados. E por isso, a multidão que enche os templos pode não encher o céu. Porque o reino não se estabelece na massa, mas no remanescente fiel. E quem são os fiéis? Não são os que nunca caem, mas os que sempre voltam. Os que reconhecem a traição do próprio coração e, com lágrimas, correm de volta ao Pai. São os que não aceitam viver uma vida de aparência. Os que preferem a verdade que dói à mentira que conforta.
São aqueles que, mesmo em meio a um sistema corrompido, ainda ouvem a voz do noivo e dizem: Sim, Senhor, eu te pertenço. Você pode estar em uma igreja cheia, ouvir sermões poderosos, participar de grandes eventos. Mas se o seu coração não está em aliança com o Cordeiro, tudo isso é ilusão. A fidelidade não é um evento, é uma vida. E ela começa quando você entende que não pode mais pertencer a dois mundos. Não pode amar a Deus e as trevas. Não pode servir ao reino e ao próprio ego. Não pode adorar a Jesus e alimentar os próprios ídolos. Deus não se impressiona com multidões. Ele busca alianças. E quando ele encontra um coração fiel, mesmo que seja o único, ele permanece. Porque para o Senhor, um justo vale mais do que 1000 que o louvam com falsidade. O altar sempre foi o lugar mais sagrado da fé. Era no altar que se encontravam o arrependimento do homem e a misericórdia de Deus. Era ali que o sangue dos sacrifícios falava da gravidade do pecado e da grandeza do perdão. Mas hoje, em muitas igrejas, o altar não tem mais a função de sacrifício, virou palco de performance. E o que era santo foi banalizado. O que era temor virou entretenimento. Charles Spurgeon dizia: pregadores que fazem graça com o pecado são traidores da cruz. E ainda assim, quantos púlpitos hoje são ocupados por homens que querem ser admirados, não obedecidos? Homens que usam a Bíblia como roteiro para a autoajuda, e não como espada que corta. Eles falam com eloquência, movem as emoções, fazem o povo aplaudir, mas não fazem ninguém se arrepender. A infidelidade começa quando o altar é rebaixado ao nível do palco, porque no palco a preocupação é com a plateia. No altar, a preocupação é com Deus. No palco, o foco é na estética. No altar, é na essência. O palco exige luzes, cenário, cronograma. O altar exige joelhos dobrados, lágrimas e quebrantamento. E essa diferença muda tudo. O problema não é o uso de recursos, é a perda do propósito. Quando o entretenimento substitui o evangelho, o povo se diverte a caminho do inferno. Quando o culto se torna espetáculo, o Espírito Santo se retira, e só resta a carcaça da religião. As pessoas saem tocadas, mas não transformadas, emocionadas, mas não redimidas, e isso é infidelidade. Infidelidade à palavra, infidelidade à cruz, infidelidade à missão. O altar virou vitrine de vaidades. Muitos querem subir para serem vistos, mas poucos querem ser consumidos. Porque no altar bíblico ninguém saía vivo. O altar era lugar de morte. Morte do ego, da carne, da vaidade, da soberba. Hoje se quer sair dele mais famoso, e o povo aplaude. Porque a igreja aprendeu a amar o palco. Ela prefere pregadores engraçados a profetas que choram. Prefere mensagens leves a verdades duras. E assim, como diz Paulo a Timóteo, acumulam mestres segundo as suas próprias vontades. Coçando os ouvidos, estão dentro do templo, mas surdos para o céu. Spurgeon também advertia: se você não prega contra o pecado, está alimentando a condenação do povo. Muitos líderes modernos têm medo de perder membros, por isso adoçam o veneno. Mas o verdadeiro evangelho não é para agradar. É para confrontar. Ele não diz: você é bom como está. Ele grita: arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. E quem ousa dizer isso hoje? Poucos. Porque a cultura da aprovação tomou conta do púlpito. Pastores querem likes, não lágrimas. Querem seguidores, não discípulos. Querem manter a estrutura, não incendiar o sistema. E isso revela onde está a fidelidade. Mas há ainda os que choram entre o altar e o pórtico. Os que se recusam a transformar a casa de Deus num show. Os que pregam mesmo sendo rejeitados, que se dobram apenas diante do Senhor e que sabem que o altar não é um palco, é uma cruz. Esses ainda mantêm acesa a chama da fidelidade. E por esses, Deus ainda visita o seu povo.
Você que assiste, reflita. Quando foi a última vez que você foi ao altar para ser quebrado? Quando foi a última vez que chorou pelos seus pecados e não só pelos seus problemas? Você tem buscado um Deus que cura suas feridas ou um Deus que cura sua alma? Tem seguido pregadores que falam de sucesso ou profetas que falam de santidade? O palco pode impressionar, mas só o altar transforma. E Deus não se impressiona com performance. Ele busca os que o adoram em espírito e em verdade, os que morrem ali para que ele viva neles. A idolatria nunca saiu da igreja. Ela apenas trocou de forma. Nos tempos antigos, era um bezerro de ouro. Hoje é o culto ao conforto, ao bem-estar, ao Deus que realiza os meus sonhos. Essa nova idolatria é mais perigosa porque veste a roupa do Evangelho. Ela usa a linguagem cristã, cita versículos, canta louvores, mas no centro não está Cristo, está o ego humano. Em muitas igrejas modernas, o foco já não é mais a cruz, é a conquista. Já não se fala mais em renúncia, mas em realização. Não se chama mais para o arrependimento, mas para o alinhamento de frequências. E o púlpito, que antes era lugar de confronto, virou espaço de validação emocional. E o povo aplaude, porque é isso que quer ouvir. Charles Spurgeon alertava. O Evangelho não foi dado para fazer você se sentir bem. Ele foi dado para fazer você se sentir desesperado, até que corra para Cristo. Mas isso hoje é ofensivo. Pregadores são cancelados por dizerem que o homem é pecador. São acusados de serem duros, radicais, desatualizados. Afinal, quem quer ouvir sobre pecado quando está buscando autoestima em Deus? A nova idolatria prega um Cristo que nunca fala não. Um Cristo que serve aos desejos, não que santifica o caráter. É o Cristo do coach, do marketing gospel, do palco iluminado. Um Cristo que te motiva, mas não te molda. Que te aceita, mas não te transforma. E é por isso que a igreja está lotada, mas cheia de infiéis. Porque seguem um Deus que nunca existiu. Esse falso evangelho seduz porque é doce. Ele promete o céu sem cruz, promete vitória sem obediência, promete bênção sem aliança. Mas como dizia Tozer, o que salva é a verdade, não o entusiasmo. O entusiasmo pode encher auditórios, mas só a verdade enche o coração de Deus. A geração atual corre atrás de palavras que massageiem sua alma. Querem ouvir que tudo vai dar certo, que o tempo de cantar chegou, que a restituição está próxima. Mas fogem das palavras que dizem: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Preferem líderes que digam: você pode tudo, que mestres que digam: você precisa morrer para viver. E assim se constrói uma fé frágil. Uma fé que desmorona na primeira dor, que abandona o culto quando Deus não realiza os desejos, que se revolta quando é chamada à santidade. É uma fé que nunca amadureceu porque foi alimentada apenas com leite e nunca com carne. É uma fé que idolatra promessas e despreza mandamentos. Mas há um remanescente, sempre houve. Homens e mulheres que rejeitam o evangelho do conforto e abraçam o evangelho da cruz. Que não buscam um Deus que os sirva, mas desejam ser servos fiéis dele. Eles ainda choram por seus pecados. Ainda jejuam em secreto. Ainda levam a Bíblia como espada e não como acessório de culto. Esses não querem ser celebrados. Querem ser encontrados fiéis. Você que me ouve agora, em quem está baseado o seu evangelho? No que você pode receber ou no que já foi entregue por você na cruz? Você tem adorado a Cristo ou tem usado o nome dele para manter seus próprios ídolos em pé? Não se engane. O evangelho do conforto pode encher igrejas, mas não enche o céu. Porque no final o que Jesus dirá não será: você conquistou muito, mas sim, foste fiel no pouco. O critério é a fidelidade, não a fama. É a renúncia, não o reconhecimento. É a cruz, não o palco. A idolatria moderna é sutil, mas o coração verdadeiro sabe discernir,
E o Espírito ainda clama por adoradores em espírito e em verdade. Adoradores que se prostram diante do trono e não diante dos próprios desejos. Há um tipo de infidelidade que não grita, não blasfema, não abandona a igreja. Ela se mascara de piedade, usa terno aos domingos, levanta as mãos nos louvores, diz amém com convicção. Mas quando sai pelas portas do templo, volta a viver como se Deus não existisse. É a fidelidade apenas de lábios, uma devoção que não desce até o coração. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Essa foi a denúncia mais cortante do Messias, e continua sendo hoje, porque não há nada mais trágico do que um crente que aprendeu a atuar, que sabe exatamente como parecer santo, mas nunca se rendeu de fato. Esses infiéis modernos não negam a fé com palavras, negam com decisões, com negócios escusos, com relacionamentos sem temor, com conversas duplas. Eles frequentam a igreja, mas também os lugares da carne. Falam de Deus, mas também espalham veneno. Pregam sobre perdão, mas guardam mágoa. Cantam sobre pureza, mas alimentam a alma com impurezas secretas. Vivem uma vida dupla, uma vida dividida. E o que é uma vida dividida, senão infidelidade? O coração que flerta com o mundo enquanto tenta se manter de mãos dadas com o céu. Mas Deus não compartilha trono. Ele não divide sua glória com ninguém. Ou ele é senhor de tudo, ou não é senhor de nada. Spurgeon certa vez disse: a hipocrisia é a religião da face, não do coração. E com o tempo, ela se torna uma prisão, porque quem vive de aparência se torna escravo da própria máscara. Precisa sustentar uma santidade que não sente. Precisa parecer transformado, mesmo quando não foi. E isso esgota a alma. Quantos líderes hoje estão nesse lugar? Quantos cristãos estão cantando sobre graça, enquanto afundam em culpa? Quantos estão pregando contra o pecado, enquanto alimentam pecados secretos? A fidelidade real começa na intimidade, no quarto fechado, na vida que ninguém vê. E é lá que Deus mede o coração. A igreja está lotada de infiéis porque muitos acham que enganar os homens é o mesmo que enganar a Deus. Mas o Senhor sonda os corações. Ele vê o que se pensa, o que se deseja, o que se alimenta em silêncio. Ele não busca performances, ele busca quebrantamento. Talvez você mesmo esteja vivendo essa divisão. Talvez tenha se acostumado com uma fé mecânica, com orações repetidas, com um culto que já não toca mais. E no fundo, sabe que algo morreu dentro, que a chama apagou, que o amor esfriou. Mas ainda há tempo. Ainda é possível rasgar o coração diante de Deus, porque fidelidade não é perfeição, é integridade, é o desejo sincero de andar na luz, mesmo tropeçando às vezes. É se levantar toda vez que cair, mas com olhos no alto e joelhos dobrados. É dizer: Senhor, não quero mais apenas parecer teu, quero realmente ser. A fidelidade é como uma aliança. Não se quebra por fraqueza, mas por indiferença. Deus não espera um povo sem falhas. Ele espera um povo que não o traia com a frieza, que não cante palavras que não vive, que não use o nome dele como capa para um coração dividido. A geração que muda isso não será a mais talentosa nem a mais numerosa, mas será a mais sincera. Gente que não finge, que vive o que prega, que não se conforma com a duplicidade, que ora com lágrimas e adora com entrega. Essa geração Deus levantará, e você pode fazer parte dela, mas terá que tirar a máscara, terá que descer do palco, terá que deixar que Deus toque onde dói. Só assim a fidelidade nascerá de novo, não dos lábios, mas das entranhas. Há uma linha tênue entre adoração verdadeira e performance religiosa. E, infelizmente, essa linha já foi cruzada há muito tempo
Em muitos púlpitos do mundo, o que deveria ser um altar de rendição virou um palco de vaidade. O que antes era reverência virou entretenimento, o culto virou show e a igreja virou plateia. Os fiéis que antes choravam aos pés da cruz agora aplaudem os talentos do palco. O silêncio sagrado foi trocado pelo barulho do aplauso. E no lugar da convicção de pecado, temos a excitação de um evento. Mas Deus nunca quis um povo entretido. Ele quer um povo transformado. O problema não está na música, nem nos instrumentos, nem mesmo no uso da criatividade. Está no coração que deseja agradar homens mais do que agradar a Deus. Está no pastor que mede o sucesso pela popularidade e não pela santidade. Está na igreja que busca ser relevante para o mundo e esquece que foi chamada para ser separada dele. Spurgeon alertava contra isso em sua época. Um púlpito que busca aplauso e não arrependimento não é um púlpito, mas uma armadilha. O que ele via já no século XIX, hoje se tornou regra. Cultos ensaiados, luzes pensadas para criar emoção, palavras cuidadosamente calculadas para não ofender, e mensagens que massageiam o ego em vez de quebrantar a alma. Quando a igreja se transforma em teatro, os atores se multiplicam. E o pior é que muitos já nem percebem que estão atuando. Acham que estão adorando, quando na verdade estão apenas repetindo gestos sem vida. Acham que estão recebendo uma palavra, quando na verdade estão sendo seduzidos por discursos motivacionais disfarçados de evangelho. Mas a palavra de Deus nunca foi feita para entreter. Ela fere antes de curar. Ela confronta antes de consolar. Ela rasga antes de costurar. Por isso, ela não é popular. Por isso, os verdadeiros pregadores são poucos. Porque falar a verdade, hoje, custa caro. Pode custar seguidores, status, posição. Pode custar a fama, mas salvará almas. E você? Está buscando um evangelho que emociona ou que transforma? Você vai à igreja esperando sentir algo ou ser moldado por Deus? Porque há uma grande diferença. O espetáculo alimenta a carne. A palavra confronta o espírito. O show termina com aplausos. O culto verdadeiro termina com joelhos no chão e corações arrependidos. Essa geração precisa reaprender a temer, a se calar diante do sagrado, a trocar os holofotes pela luz do Espírito, a sair do centro do culto e colocar Cristo de volta no trono. Porque enquanto a glória for dos homens, Deus não se manifestará. Enquanto os cultos forem sobre emoções humanas, os céus continuarão fechados. E que tristeza é ver uma geração que canta sobre fogo, mas nunca queimou por dentro. Que prega sobre arrependimento, mas nunca chorou pelo próprio pecado. Que diz, vem Espírito Santo, mas não abre espaço para ele entrar. Quando o culto se torna espetáculo, o Espírito se retira. Deus não habita em shows. Ele habita em corações contritos. Ele visita altares simples onde há sinceridade. Ele se agrada do cântico tímido, mas verdadeiro. Ele se move onde há quebrantamento, não onde há roteiro. É hora de derrubar os palcos e reconstruir os altares. De trocar os aplausos pelos gemidos de arrependimento. De trocar as performances pela presença. Porque onde há verdade, Deus aparece. E onde Deus aparece, a igreja é incendiada de novo. A escolha é nossa, plateia ou noiva. Espetáculo ou sacrifício vivo. Estrelas ou servos. O céu não busca artistas, busca adoradores, em espírito e em verdade. A infidelidade espiritual não começa com grandes quedas. Ela começa com pequenas concessões. Um pecado tolerado aqui, uma verdade suavizada ali, um silêncio conveniente diante do erro, um evangelho adaptado para não incomodar. E, pouco a pouco, o coração da igreja se distancia do seu primeiro amor. Mas há um chamado ecoando no meio do deserto espiritual. Voltem a chorar. Porque enquanto a igreja estiver satisfeita com aplausos, com números, com estruturas grandiosas e corações vazios, o céu
permanecerá em silêncio. É preciso que o povo de Deus volte a se ajoelhar, volte a rasgar o coração e não apenas as vestes, volte a clamar como quem sente dor, como quem perdeu algo precioso, como quem sabe que, sem a presença de Deus, todo o resto é vaidade. Charles Spurgeon costumava dizer: um avivamento genuíno começa no joelho dobrado de um justo. Não começa no palco, nem no som, nem no marketing da igreja. Começa no espírito abatido, no coração contrito, no arrependimento que queima o orgulho, até restar apenas o quebrantamento. Talvez este seja o maior milagre que a igreja moderna precisa: voltar a chorar. Não por perdas materiais, mas por ter abandonado o que é eterno. Não por perseguição externa, mas por frieza interna. Não por falta de bênçãos, mas por ausência da glória. Porque enquanto os olhos da igreja estiverem secos, os céus estarão fechados. Só há uma coisa capaz de restaurar uma igreja infiel: o arrependimento profundo. E arrependimento não é remorso. É mudança de mente, de direção, de natureza. É dizer: eu estava errado, Senhor. Volta a habitar entre nós. Restaura o teu povo. Não haverá reavivamento sem pranto. Não haverá cura sem exposição da ferida. Não haverá glória sem cruz. Não haverá fidelidade sem renúncia. Mas ainda há tempo. Ainda há uma chance. A cada novo amanhecer, Deus sussurra uma nova oportunidade. Não porque ele seja fraco, mas porque é longânimo. Ele não quer multidões no templo. Ele quer noiva fiel. Ele não está atrás de quantidade. Ele procura a verdade. E talvez você seja a vela que reacende a chama. Talvez sua oração solitária, no silêncio do quarto, seja o início do incêndio que há de purificar a casa de Deus. Talvez o seu arrependimento hoje seja a semente do novo mover que ele espera plantar. Não subestime uma lágrima sincera. Não despreze um joelho que se dobra quando todos estão de pé. Porque aos olhos do céu, isso é fogo puro. Isso é sacrifício agradável. Isso é fidelidade em meio ao colapso. A igreja não precisa de mais estratégias. Precisa de quebrantamento. Precisa de homens e mulheres que amem a verdade mais do que sua reputação. Que amem a santidade mais do que a conveniência. Que amem a presença de Deus mais do que o aplauso humano. Voltem a chorar. Voltem ao altar. Voltem ao primeiro amor. Porque quando a igreja voltar a chorar, Deus voltará a falar. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente que chegou a hora de voltar ao altar, compartilhe este vídeo. Comente sua experiência. Deixe sua oração nos comentários. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe. Aqui, buscamos a verdade que transforma, a palavra que fere para curar, a fé que resiste ao mundo. Que o Senhor encontre em nós corações fiéis, mesmo em meio à infidelidade da multidão.